CBN Noite Total. Nós estamos aqui com o escritor Pedro Bandeira, é o autor de literatura juvenil que mais vende no Brasil. É autor, entre outros, do livro A Droga da Obediência, que aliás eu trouxe aqui para você autografar. A Droga da Obediência, da série Os Caras, é a primeira, né, da série Os Caras, uma série que fez muito sucesso. Também é autor de O Fantástico Mistério de Feiurinha, A Marca de uma Lágrima, entre... Quantos livros, Pedro? 104. 104, já incluindo esses 8 que você está lançando de uma vez? Incluindo, sim. Pois é, o Pedro Bandeira está lançando 8 livros neste ano, todos tratando de algum aspecto da adolescência. A adolescência é aquela fase que se tornou assim a sua especialidade, o seu grande foco. E por quê, hein, Pedro Bandeira? Não, é a grande paixão minha, sabe por quê? Porque o ser humano, ele só muda uma vez na vida. O ser humano nasce, bebê, criança, de repente ele vira uma coisa chamada adulto. Só existe essa mudança. Você nunca passará por outra mudança na vida. Você vai ficando, vai envelhecendo, mas não tem o momento da velhice. Mas nós temos o momento de nos tornarmos adultos. Embora o que a gente chama de adolescência, Tânia, é uma criação necessária ao progresso da humanidade. O ser humano, ele é criança, de repente ele fica adulto, num momento, e ele é adulto. Em uma sociedade mais primitiva, vamos supor, entre uma sociedade indígena, uma menina é criança até o momento da menarca, que é a primeira menstruação, ela virou mulher. Ela já pode aí ter filhos, e vai criar os filhos, e vai ralar mandioca com a mãe, com as mulheres da tribo. O menino também, de repente ele ganha um arco e flecha e já sai com os adultos para caçar e tudo mais. Nós não. Nós não podemos mais, a nossa sociedade ficou muito complexa. Nós não podemos deixar, de repente, a nossa filha já é uma mulher, ela já tem seios, ela já está menstruada, ela pode constituir família? Sim, biologicamente poderia, mas sociologicamente nem pensar. Nós temos que proteger a menina, ela vai ter que estudar, ela vai ter que arranjar uma profissão, amadurecer, aprender mais sobre a vida. Meu menino também, nossa, ele vai fazer vestibular, nossa, ele vai entrar na faculdade, depois se formou, enquanto ele não tiver um bom emprego, ele continua em casa. Ele chega à noite, a mamãe vai esquentar o jantar no micro-ondas. Então a adolescência pode durar 10, 15 anos. Então é um produto cultural, não tem, sim, biologicamente não existe essa definição. Não existe. Não, mesmo, por exemplo, uma pessoa um pouco mais, Tânia, menos bem colocada na vida, muitas vezes os pais saem, vai trabalhar, a menina com 13, 14 anos já vai arranjar um empreguinho, vai às vezes ser empregada doméstica, o menino vai ajudar, vai ser servente e pedreiro. Nós não desejamos isso. Nós gostaríamos que a nossa sociedade permitisse que essas crianças pudessem continuar na escola, pudessem amadurecer e preparar-se para fazer uma vida melhor. Sim. Naturalmente, uma menina com 13 anos que já vai ser empregadinha doméstica, ela não tem um grande futuro, não terá um futuro interessante. Ela terá pulado a fase da adolescência porque teve adiantado a sua fase adulta? Adiantado, quer dizer, nós aceitamos que ela ficou adulta, nós não podemos aceitar. Sim. O progresso exige, por isso que eu e tanta gente luta tanto pela educação, nós não podemos deixar que isso aconteça. Isso tem acontecido no Brasil. Acontece desde que o Brasil existe. Eu, quando estudei, pouca gente ia para a escola a partir da adolescência, muito pouca gente. Quando eu estudei, só havia vaga para 30% das crianças brasileiras no chamado ginásio. O ginásio é o que é o Fundamental 2 atualmente. Imagina, então que Brasil nós criamos se 70% da população da minha idade não teve direito a fazer um ginásio? No máximo uma alfabetizaçãozinha do primário, que é o Fundamental 1. Não, nós temos...
E nos incluirmos no primeiro mundo seria incluir toda a nossa população, todos os nossos jovens, na capacidade de aproveitar aquilo que um primeiro mundo lhe trará, se ele puder construí-lo. Muito bem. E Pedro Bandeira, e a adolescência é fundamental nesse processo de amadurecimento, quer dizer, nesse salto, nesse processo, né? Porque não deve ser um salto entre a infância e a fase adulta. E você falou das mães, né, que esquentam lá na micro-ondas e tal, mas também às vezes tem uma adolescência que fica meio tardia, né? Aí também não dá pra retardar muito. Como é que funciona isso aí? Muitas vezes. Qual que é a fase que é saudável, que a pessoa fique adolescente? Olha, nós mesmos, como adultos, a gente acaba ficando super protetor. Fica. Essa é a verdade. Ainda mais quando é filho único. É lógico, né, Torinha? Imagina, né? Imagina. Você, tadinha da minha filhinha, ela ainda é tão jovem, ela só tem 25 anos, sabe? É claro que eu acho ela muito jovem, com 25 anos, mas é claro que nós devíamos ter certeza que nós a preparamos suficientemente para que ela seja uma mulher plena e capaz de fazer a própria vida aos 25 anos. Até porque quando você chega nessa idade, na adolescência, você biologicamente se sente adulto. Até então, você aceitava ser dependente de papai e mamãe. Você aceitava que o papai dissesse, agora nós vamos em tal lugar. Você levantava e ia. Nessa idade, não. Meu pai já é um chato que não me deixa sair com a minha turma. Eu quero ir no shopping com a minha turminha, minha patota, sabe? Então, você já quer. O menino já é um franguinho que quer cocoricar num terreno onde tem um galo velho, que diz que quem cocorica aqui sou eu, entendeu? Então, ele tem o desejo de sair. E nós seguramos. Agora temos que segurar mesmo. Mas sabendo que ele não é nosso. Ele é do mundo. Sim. Pedro Bandeira, você escreveu para jovens, né, adolescentes de diversas gerações. Eu li seus livros, o meu filho leu seus livros, espero que meus netos leiam seus livros. E isso é incrível. E você descreve a adolescência e a mesma adolescência que eu, o mesmo perfil, claro que num contexto absolutamente diferente, mas as características são as mesmas, né? Um jovem hoje, que é absolutamente tecnológico, ele é muito diferente de um adolescente de 20, 30 anos atrás? Veja, um escritor que se tornou clássico sabe que o ser humano não muda. A tecnologia, o progresso pode mudar. Mas veja, o autor de teatro até hoje mais encenado no mundo inteiro, que mais se faz adaptações cinematográficas das peças dele, é William Shakespeare. Ele escreveu suas peças há 400 anos atrás, há 4 séculos atrás. Então, essas peças estão obsoletas? Não. Por quê? Porque ele não escreveu sobre seu tempo. Ele escreveu sobre o ser humano que é eterno. Ele escreveu sobre o amor, sobre o ciúme, sobre a ambição, sobre a inveja. Isso nunca mudará. Por exemplo, esse ano até um ano interessante, 2016, é o 40º aniversário da minha primeira história infantil publicada, embora não em livro, publicada em revista de banca. Eu tenho já 30 e tantos anos de livro publicado. Então, você lembrou, a mamãe leu e agora o filhinho está lendo. Eu tenho livros meus que eu dediquei a minhas leitoras que amadureceram e chegam comigo e mandando cartinhas, depois e-mails, e que mandaram a foto de casamento, e que mandaram a foto do primeiro filho. E eu já tenho um livro dedicado a filho de leitora minha, sabe? Que delícia. Então, veja, os meus livros de maior sucesso, que você citou, Os Caras, A Droga da Obediência, por exemplo, eu escrevi numa época em que não havia computador pessoal, logo não havia internet, Google, Facebook, não havia celular. Não havia celular. E até hoje, as crianças leem numa boa. A criança de hoje não acha nem um pouco estranho que um menino de classe média alta, para falar no telefone, tenha que ir a um telefone público e botar uma fichinha. É até exótico. Não é exótico. Mas o livro não é sobre telefones. É sobre a relação entre eles. Sobre aquilo que surge nessa época, que é
a patota adolescente. A patota. Vamos falar sobre essas características desse público infanto-juvenil que não mudam, essas características com o tempo, né? O contexto muda, o acesso à tecnologia, e isso tudo muda, claro. Mas o adolescente será sempre o adolescente. Nós estamos hoje com Pedro Bandeira, o autor de literatura juvenil que mais vende no Brasil. Tem várias questões aqui de ouvintes, mas antes de continuarmos, temos informações em Brasília com o Felipe Igreja. Oi, Felipe, boa noite. Olá, Tânia, boa noite. A bancada do PSB na Câmara dos Deputados decidiu pedir ao Conselho de Ética a cassação do deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, por quebra de decoro parlamentar. Isso porque Bessa xingou o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que é do PSB, durante um discurso no plenário da Câmara nessa segunda-feira. Bessa criticou as negociações do governo local, aqui de Brasília, com policiais civis, categoria base de apoio do parlamentar, e chegou a chamar o governador de bandido maconheiro. O deputado Laerte Bessa ficou irritado por ter sido barrado de uma reunião com sindicalistas e representantes do governo local. E esse vagabundo me recusou a receber lá, agora, no Buriti, dizendo que eu ando falando coisas impropérias com respeito a ele. Seu safado, bandido maconheiro, você tem que ser homem para receber quem quer que seja para te procurar aí. Você não me recebeu hoje porque você é um cagão, frouxo, e você não é homem para dirigir o Distrito Federal. Safado Hollenberg. A fala do deputado irritou bastante a bancada do PSB na Câmara, que promete apresentar essa representação, promete fazer uma representação contra Laerte Bessa até o fim desta semana. O documento será assinado por todos os 32 deputados da legenda na Câmara e também pelo presidente da sigla, Carlos Siqueira. O deputado Tadeu Alencar, líder da bancada, diz que a imunidade parlamentar não pode servir de abrigo para proteger Laerte Bessa em um caso de ofensa pessoal. Isso não nos dá um salvo-conduto para agredir as pessoas, para ofender a imagem e a honra das pessoas. Eu acho que essa é uma agressão não só a Rodrigo Hollenberg, governador do Distrito Federal, mas ao Partido Socialista Brasileiro, que tem 70 anos de história, mas principalmente a boa política. A gente precisa ser exemplar na conduta para que a gente possa ver os jovens voltarem a acreditar na política. Esse tipo de atitude é uma descompostura, é um desrespeito. Bessa já responde a uma outra ação no Conselho de Ética. Ele é acusado pelo PT também por quebra de decoro parlamentar, porque chamou os parlamentares da legenda de ladrões no plenário da casa. O relator deste caso, porém, já apresentou um parecer pelo arquivamento da denúncia, mas o relatório ainda precisa ser votado. A reportagem CBN não conseguiu contato com Laerte Bessa. Tânia? Ok, muito obrigada. E voltamos aqui com o escritor Pedro Bandeira, o escritor de literatura juvenil que mais vende no Brasil. Ele já escreveu para várias gerações. E tem muitos ouvintes aqui justamente falando sobre a importância do Pedro Bandeira. Olha só, o Muriel Soares diz que o meu primeiro livro foi A Droga da Obediência. O Nathan Júnior... Pedro Bandeira foi quem me impulsionou a leitura em minha infância e adolescência. A marca de uma lágrima e A Droga da Obediência foram os mais marcantes. Obrigado por tudo. E compartilho com você este amor. O Natan de Belo Horizonte. Tem algumas questões aqui. O Adjailton dos Santos pergunta se o jovem do passado era mais feliz. Eu acredito que não, viu, Tânia, viu? A Dailton, que ele chama? Adjailton. Adjailton. Não era. Nós estamos cada dia sendo mais felizes. Eu, por exemplo, não fui mais feliz do que estão sendo meus netos hoje. Eu vivi num Brasil com dificuldades. Eu vivi toda a minha vida de jovem adulto, foi sob uma ditadura militar, cheia de não pode, cheia de proibições, cheia de drogas da obediência. Você não sabe nada, você é um idiota, só faça aquilo que eu mando. Senão você, sabe? Então, isso em todo, olha, não era só no Brasil, não. Durante toda
toda a minha vida de jovem, a melhor diversão era o cinema. E era o cinema americano na época. E o cinema americano, durante toda quase minha vida, ele foi submetido a um programa de censura tremendo. Procurem ver os filmes antigos americanos, você vai ver, os casais dormiam em camas de solteiros separadas. Isso era uma lei, chamado código, uma imposição pelo Código Reis, H-A-Y-E-S, que era uma imposição, eles não podiam nada. Você nota os beijos dos filmes antigos, era um beijinho muito casto, um selinho. Não tinha esse negócio de agarrar, essas coisas que tem hoje em dia. Então, eu vivi sob censura, não éramos mais felizes, não, éramos mais ignorantes. Nós não tínhamos tantos livros. O Brasil, por exemplo, depois que você saía do Monteiro Lobato, você tinha só livros traduzidos. E livros antigos do século XIX, Mark Twain, Robert Louis Stevenson, essa gente toda. Agora não, você tem muita coisa, muitos autores bons que estão discutindo aquilo que você é, os teus sentimentos, as tuas emoções, que você quer esse tipo de explicação emocional, você quer apoio naquele momento que você é jovem e se sente tímido e pensa, mas será que eu vou dar certo na vida? Será que eu vou casar legal? O que será? Então a literatura vai te abraçar, a literatura vai te aquecer e vai dizer sim, você vai dar certo, eu confio em você, eu, Pedro Bandeira, confio em você, como todos os meus colegas escritores. Felizmente, você hoje tem uma literatura juvenil pujante e que pode te apoiar. Eu não tive. Né? Hoje tem muitos livros para jovens, de youtubers, que são celebridades, né? E que, aliás, na última Bienal fizeram um grande sucesso. Muitas séries também, sagas americanas e tal. O que você acha disso, Pedro Bandeira? Você vê, eu tenho até um orgulho de achar que eu preparei essa geração. Esse tipo de leitor já é o leitor fora da minha mão. A minha mão vai até o fim do fundamental. Meus leitores, oficialmente adotados nas escolas, vão até os 14 anos. Daí para frente, ele quer ler outras coisas. Eu já li o Pedro Bandeira, eu já li a Ruth Rocha, eu já li a Ana Maria Machado, eu já li essa gente toda. Eu quero outras coisas. Aí começa a surgir a minha amiga Thalita Rebouças, Paula Pimenta e todas essas coisas que estão vindo. Veja, esse é o tipo de leitor de 15, 16, verdade, 17 anos. O meu não. Já saiu da faixa sua. O meu menino é de 11, 12, até um pouquinho antes, que já falaram do poema Identidade. Eu desde o pequenininho. Mas a minha força total vem desse momento da mudança que eu chamei de adolescência. Né? Que vem em torno da puberdade. Isso é que eu gosto de estudar, isso é em que eu me especializei, que eu estudo até hoje, a psicologia do desenvolvimento. Essa virada da vida do ser humano, que é deixar de ser criança e tornar-se um adulto, mas um adulto com segurança, um adulto com confiança no próprio futuro, que ele deve ter armas para poder construir. É lindo ouvir o Pedro Bandeira, né? Imagina eu aqui do lado, vindo a paixão com que ele fala da literatura para esse público, um público tão interessante, né? Que está despertando. Ai, que coisa boa. Tem vários comentários, várias perguntas para o escritor Pedro Bandeira, o nosso convidado de hoje. Nós vamos ao repórter CBN e, na sequência, continuamos conversando com Pedro Bandeira. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Terça-feira, 18 de outubro. O governo do Paraná estima que o ano letivo deve terminar em fevereiro de 2017 por causa da greve e do movimento de ocupação das escolas. A paralisação dos professores e funcionários da educação começou ontem. A Secretaria de Educação confirma que ao menos 630 colégios estão ocupados por alunos em todo o estado. O número representa 27% do total. Segundo o órgão, cada escola terá que elaborar uma proposta de calendário para repor as aulas atrasadas. O ministro da Agricultura, Blário Maggi, afirmou que vai levar pelo menos um ano
para o Japão abrir o mercado para a carne bovina brasileira. O produto ainda não pode ser exportado por causa da febre aftosa. O Brasil é livre da doença, mas o país asiático faz outras exigências específicas. Segundo o ministro, as liberações mais iminentes devem ser de frutas, principalmente de manga, abacate e melão. As vendas de imóveis residenciais em agosto subiram pela primeira vez em 13 meses no Brasil. Os negócios avançaram 1,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o número de lançamentos de imóveis cresceu 70%. Os dados são da Associação Brasileira de Incorporadoras, a Abrainc, em parceria com a FIP. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Voltamos aqui com Pedro Bandeira, o escritor Pedro Bandeira. Os ouvintes emocionados, viu, Pedro? Porque muitos leram Pedro Bandeira quando estavam na pré-adolescência, naquela fase. Hoje são os filhos que leem. A Maiara Blaia diz o seguinte: Pedro, você foi o grande responsável por me tornar uma leitora assídua e por minha paixão por livros. Em sua opinião, quais são os desafios para conquistar novos leitores? Acontece o seguinte, se eu conquistei você, foi porque eu consegui tocar dentro de você, na tua emoção, nas dúvidas que você tinha naquele momento. Eu acho que isso que os autores brasileiros juvenis estão fazendo. Eles estão escrevendo para a alma do leitor brasileiro, tá? Nós não queremos ensinar nada. Nós não estamos aí para dar matéria nenhuma. Nós estamos aí querendo dar a nossa mão para te apoiar nesse processo de maturação das suas emoções, para você criar, alimentar tua autoestima, para você confiar que você vai dar certo na vida, que você pode ser feliz sim, que você tem as armas certas para conquistar o mundo. Isso que nós oferecemos para você. Quando, sei lá, vocês citaram a Marca de uma Lágrima, que é uma menina que chega naquela idade em que todas vocês meninas chegaram, todas as meninas, desde que o mundo existe, em que tem aquela timidez, o teu corpo começou a mudar. Que será que eu vou... Sabe, todas são tímidas nesse momento. Mas é um momento delicioso, em que você brinca de ser adulto, você cria uma turminha e conversa entre as turminhas, e uma pergunta assim: você já beijou? A outra diz: o tempo todo. Mentira. Não beijou nada, entendeu? Mas você começa a jogar, você inventa um namorado. Sim. Você inventa um namorado, teu namorado é maravilhoso, ele é perfeito. A tua amiga fala: nossa, é tão bacana, quero conhecê-lo. Não dá, ele está fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Ainda por cima nos Estados Unidos. Não é? Mas tudo bem, isso não é nem mentira. Você está se preparando para realmente se tornar uma adulta segura. Se você fosse uma indiazinha, eventualmente você não precisava disso. A realidade estava ali. Estava ali, você já ia fazer pote e ralar mandioca com a vovó e com a mamãe e com as titias. E pronto. Na sociedade moderna, não. Você precisa mais. E nós, quem faz literatura para você, quer te apoiar nesse crescimento, nessa maturação, sabe, confiando em que você vai dar certo, sim. Muito bom. Pedro, mas para isso é preciso que o jovem, né, o pré-adolescente, o adolescente, a criança antes, né, pegue um livro, abra um livro para que entre nessa viagem, né? E isso é um grande desafio de quem? Da escola. Eu vou dizer do meu filho, por exemplo. O meu filho leu, a pedido da escola, A Droga da Obediência, o seu livro. E ele gostou, e depois, por conta própria, nós compramos todos os demais da coleção Os Caras, para ele ler por conta própria. Mas foi a escola que apresentou Pedro Bandeira. A escola apresentou Pedro Bandeira, mas Tânia, antes, quando ele era pequenininho, colocou ele no colo, contou uma historinha. Sim. Cantou um acalanto para ele adormecer, mostrou já o que é uma rima no ouvidinho dele enquanto ele adormecia, fez ele ter medo do lobo mau do Chapeuzinho Vermelho, fez ele ter medo daquela bruxa terrível da Branca de Neve, que vem com uma maçã envenenada, e as emoções dele já começaram desde o colinho. Claro que muita coisa nós, família,
não podemos fazer. Então precisamos da escola e da professora para nos ajudar. Mas educação não é um problema da escola, educação é um problema da família. A escola entra já meio tarde na vida dos nossos filhos, tá? Vem complementar aquilo que nós demos. Agora, se nós não demos nada, fica difícil. Uma professora não consegue botar 30 crianças no colo ao mesmo tempo. Isso tem que ver com a mãe, com o papai, com a vovó, com a titia, com a madrinha. Pois é, mas é um país que está formando leitores cada vez mais, mas um país ainda de poucos leitores, né? Mas a cada geração vai aumentando, né? Está crescendo muito, está crescendo demais. Em primeiro lugar, como eu falei, né? 70% das pessoas da minha idade eram incapazes de ler um livro. Qual a sua idade, Pedro? Eu vou fazer 75. Uau! 75. Essa carinha de menino, de pré-adolescente. Por dentro a gente não envelhece, só por fora e bastante. Mas, veja, se 70% das pessoas da minha idade não tiveram chance de se tornar leitores, não é verdade mais. Hoje nós temos escola para todas as crianças. A escola não é perfeita ainda, não é. Você não sai do zero para o infinito com excelência. Nós estamos tentando melhorar, estamos melhorando. Hoje, esses meninos leem muito mais do que seus pais leram. E exponencialmente mais do que seus avós leram. Então, é que a gente é apressado. A gente quer que o Brasil chegue não só no primeiro mundo, mas no primeiro lugar, né? O brasileiro não aceita que o time dele seja vice-campeão. Vice-campeão é igual ir pro rebaixamento. Ou campeão ou nada. Então nós queremos tudo de repente. Não vem de repente, mas está vindo. É um processo, né? Estamos hoje vivendo uma crise, mas é uma crise que não tem a ver, não foi o povo que fez. O povo continua trabalhando, continua caminhando. Os papais estão querendo que seus filhos estudem, que seus filhos tenham empregos melhores do que eles tiveram. Agora, eles só farão isso se eles puderem dominar o segredo de conquistar o conhecimento, e é ler bem e bastante. E onde a língua se apresenta de maneira mais gostosa para que eu goste de conquistar o conhecimento? Na literatura, nos livros que são feitos apenas para divertir. O Muriel Soares pergunta aqui como tirar o celular e colocar o livro nas mãos dos jovens. O celular é um concorrente? Tem deixado os jovens mais alienados em relação à literatura ou não? Quer dizer que antes de haver celular todo mundo lia, né? Conversa, lia nada. Não vem. Olha, quando a gente educa mal nosso filho, não vamos achar desculpa. Tá? A culpa é da televisão, sabe? As crianças só veem televisão, né? Antes a culpa era do cinema, da televisão, do gibi, agora é do celular, é do videogame. Não, a culpa é nossa. O nosso filho precisa brincar no celular, sim, que é muito engraçado, muito gostoso, dá uma agilidade enorme, inclusive de raciocínio para ele. Ele precisa ir ao cinema, ele precisa jogar bola, precisa namorar, precisa estudar, ele precisa tudo, ele precisa beber o mundo. Também, se você tiver um filho que passa o dia inteiro fechado, só lendo livro, ele está com problema, precisa de psicólogo. Não, ele precisa de tudo. Sabe, o mundo é tão cheio de coisas lindas. Não vamos tirar o celular da mão dele. Vamos oferecer todo o resto de beleza que o mundo tem a oferecer a eles. Sabe, mas se o teu filho tá lá brigando de celular e hoje é domingo de manhã, você fala, meu filho, vamos passear com o papai? Vamos jogar bola com o papai? Ele não vai largar o celular? Claro que vai. Agora você fala, não, larga o celular e pegue o livro. Por quê? Porque só através do carinho que você faz com que a criança, o teu filho, assuma um papel de alguma coisa. Há um autor francês maravilhoso, um educador, chamado Daniel Pennac, que diz que o verbo ler é parente dos verbos sonhar e amar, porque nenhum dos três comporta o imperativo. Você não pode falar para o teu filho, sonhe. Ele sonha se ele quiser. Sim. Você não pode falar para você, ame. Ele ama se você quiser. Da mesmo modo, você não pode falar, leia. Você tem que seduzi-lo para a leitura. Assim como para conquistar o amor de alguém, eu preciso seduzir esse alguém. Então, como eu falo, leia aí, hein? Ele tem que ler, porque ler é bom. Pronto, moleque, já não vai travou. ler nunca. Travou para sempre, entendeu? Não, é tudo sedução. O conhecimento é gostoso. Não aceite que teu filho diga, ler é chato, estudar é chato. Ele tem que saber que se ele não ler, não estudar, mais tarde ser burro, ignorante, vai ser muito chato, né? Tem livros chatos e livros que são bacanas. Mas também há filmes chatos, há tantas coisas. Tem que ser, Claro. Você tem que escolher.
Porque às vezes um livro chato para mim não é chato para você, né? Também Então, cada um mas tem que então, descobrir seu gosto, mas né? põe um chantillyzinho em cima, uma cerejinha. Seduza, né? Seduza. Ô, Pedro Bandeira, e a literatura na plataforma digital? O que que você acha? O livro digital, você acha que isso pode ser uma grande revolução? Olha, ou está não demorando. muda? Está demorando não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ela não assumiu o grande papel que eu achava que ia assumir. Assumiu um papel. Agora é o seguinte, a palavra escrita, o conhecimento, não importa se ele está no papel, na tela ou na nuvem. Importa que ele está escrito. Tá? Entende? Você vê, hoje como a coisa está multiplicando, hoje você não depende mais, todo mundo pode fazer um blog e dar sua opinião, e outros dando opinião, escrevendo junto, e os youtubers e tal, tudo é o domínio da língua. Joga o teu filho dentro da maravilha que é a língua portuguesa, mas ele precisa dominar. Se o teu filho diz, eu acho chato ler, ele foi mal alfabetizado. Ele não compreende bem aquilo que ele lê, tá? Então, vamos tentar seduzi-lo para isso, não obrigá-lo. Ninguém pode ser obrigado a ser feliz. Que bonito! Nossa, o Pedro Bandeira é intenso. O Isaélio Alves diz o seguinte, que eu li o seu livro A Droga da Obediência. E você, Pedro, foi na minha escola, diz aqui o Isaélio, que é a Escola Leonardo da Vinci. Eu ganhei um autógrafo e gostei do seu livro. Você visita muitas escolas, né? Como é que é essa relação direta com o leitor? Bom, faz muitos anos que eu contato meus leitores, mas visitar a escola... Você sempre tem um problema. Botam na tua frente 400 crianças. Ui. Você não pode conversar com as 400. Você fala, eles batem palma, riem, pedem autógrafo. Mas o contato maior é o contato eu com você, meu querido. Eu tive o Leonardo da Vinci de Brasília para ver eventualmente. Deve ser o de Brasília. Não sei. Eu estive recentemente. Mas, puxa, lá tem 3.000 alunos. Como é que eu vou pôr no colo 3.000? Eu quero abraçar cada um de vocês. Eu amo vocês. Vocês sabem que eu amo vocês. Vocês veem nos livros que eu amo vocês, tá? Mas quando eu e você, o meu livro, a minha ideia, nas tuas mãos, aí sim nós estamos abraçados. Aí sim eu sou papai de você, eu sou vovô. Por isso que eu chamo vocês, hoje eu chamo vocês todos de meus netinhos. Porque são meus netinhos. Eu amo vocês igual meus 5 netinhos, tá? Igual. Você sabe que é verdade. Mas tem, por exemplo, por e-mail, tem com uma comunicação, sim. Eles te mandam. Antigamente eu recebia sacos de carta. Agora os carteiros estão desempregados, porque agora é só e-mail. Agora é tudo eletrônico. É tudo eletrônico, né? O eletrônico é mais rápido, né? Você pode mandar um e-mail de 3 linhas. Carta não. Você tinha que fazer pelo menos uma página inteira. Era mais difícil a carta. O e-mail apressou. A gente troca. Eu, às vezes, pelo WhatsApp, eu fico num diálogo longo com algum leitor. Só que aí tem um problema, né? Você pega os leitores que não são todos, né? Não é toda criança brasileira que pode ter um smartphone. Claro. Não é. Ou que tem um bom acesso à internet. Não tem. Do que tenha um tablet ou um computador. Não é. Então você acaba aí tendo um diálogo quase como uma elite. Tá? Sim. Entende? Esse ainda são os problemas que nós temos. Mas os problemas são menores do que eram antigamente. Não vamos agora dizer que está pior hoje. Antigamente não tinha nada. Não tinha nada. Agora tem alguma coisa. E vamos ter mais e mais e mais. Olha, gente, afastem o pessimismo. Essa grande crise pela qual nós estamos fazendo está inoculando um vírus do pessimismo no sangue de todo brasileiro. Vamos afastar isso. Nós não temos culpa. E nós vamos arrumar esse país sim. Mas não fomos nós que estragamos. Muito bom. Pedro Bandeira, o nosso ouvinte aqui, o Rodrigo Messias Barros, de Brasília. Eu li muitos livros do Pedro Bandeira e hoje eu gostaria de começar a escrever. Quais as dicas que ele pode nos dar a esse respeito? Meu querido, continue fazendo aquilo que você fez. Você disse que leu muitos livros, continue lendo muitos livros. Se você quiser se tornar um medalhista de natação, você vai ter que nadar 8 horas por dia. Se você quiser ser um concertista de piano, você vai ter que martelar o piano 8 horas por dia. Então, se você quer dominar a língua portuguesa, você tem que treiná-la muito. Leia muito.
Leia porque você gosta, porque você quer. Não leia para estudar, leia para se divertir. E não, se ele não é bom. Se você for bom, é bom. É bom. Se ele é chato para você, é chato. Mas você ser um bom leitor, ler bastante, já é garantia de que você vai ser um bom escritor? Pelo menos você vai dominar a língua. E vai poder até ter uma profissão ligada à língua. Se você for um advogado, você vai ser um advogado melhor. Sabe? Agora, vai escrever necessariamente romances? Não. Talvez outras coisas, talvez discursos, talvez teses, eu não sei. Você precisa dominar a língua. Depois a tua tendência vai dizer para que lado você vai. Eu era um cara um pouco mais sonhador, então eu acabei escrevendo historinha. Mas, eventualmente, eu podia ter sido como eu sempre fui. Eu sempre ganhei minha vida porque eu li muito. Então, eu escrevia legal, então, de cara, eu consegui um emprego num jornal. E nunca mais parei de escrever. Eventualmente, talvez nunca viesse a escrever livros. As circunstâncias me levaram aí. Mas o domínio da língua portuguesa me deu uma boa vida e um bom futuro. O Pedro Bandeira foi professor do ensino médio, trabalhou no teatro como ator, diretor e cenógrafo, também fez teatro de bonecos, trabalhou com jornalismo como redator e editor, passou pela publicidade como redator, diretor de criação e de marketing, ator de comerciais, apresentou programas de TV dirigidos aos jovens, tudo isso antes de virar escritor. Quanta coisa, né? Quanta coisa, mas veja... a televisão, quando começou, ela era só ao vivo, não tinha nem videotape, quanto mais, né, só ao vivo. Você fazia um programinha lá e sumia. Quem viu, viu. Quem não viu, não visse, sumia, né? O mesmo teatro, eu vim para São Paulo para fazer teatro, fiz faculdade, mas a minha ideia era ser ator profissional. É uma profissão difícil, é uma profissão para alguns. É que nem futebol. Para você ter um Neymar, precisa 1 milhão de meninos chutando bola que não vai conseguir ser jogador de futebol. Sim. A arte e o esporte não é para todo mundo. É bom praticar esporte, todo mundo gosta. Tem gente que toca violão nas festinhas, mas para ser um violonista profissional, só alguns, tá? Então eu realmente acabei abandonando o teatro, porque teatro você ganha bem pouquinho. E são muito poucos que chegarão a protagonistas, né? Então, muito poucos, né? Para ter um Zé Maier, você precisa ter muita gente tentando. Mas para se tornar um Pedro Bandeira na literatura também tem muita gente tentando. Tem muita gente tentando, mas nem todos conseguirão. Por exemplo, talvez muitas pessoas escrevessem livros no termo Monteiro Lobato, mas só ele deu certo. Tá? É assim, saiba disso. Agora, se você dominar a língua, vai ser tua profissão. Não sei se como romancista, poeta, autor de letras de música. Agora, nós temos um prêmio Nobel de um autor de letra de música. O que você achou? Eu acho muito bacana. É bacana, né? Muito bacana, porque aquilo é literatura. Na verdade, eu não conheço muitas letras dele. Eu não traduzidas, não conheço muitas letras dele. Mas eu conheço muitas letras de brasileiros que são maravilhosas. Quer dizer que, então, as letras do Vinícius de Moraes não são maravilhosas? Do Chico Buarque não são? Do Caetano Veloso? E diante, aquelas fabulosas letras do Lamartine Babo, do Noel Rosa. Aquilo é literatura, sim. E a literatura nasce cantada. No passado, quando surge a escrita, era escrita com cinzel e martelo na pedra. Ninguém podia carregar uma pedra para ler. Tá? Ou então as coisas eram escritas talvez em velinos, em pele de animal. Para você transmitir um verso do Homero, ele tinha que ser rimado e cantado, porque é mais fácil decorar uma coisa rimada do que prosa. Então a literatura nasce junto com a música. Então não é nem um pouco estranho. Não é uma contradição, né? Não é uma contradição que o Bob Dylan ganhe. Porque só pode ser um escritor premiado se vier da universidade, um sujeito cheio de velhices. Não. Ora, eu não sou velho. Pedro Bandeira, sem purismos. O escritor Pedro Bandeira, nosso convidado de hoje. A Basília Rodrigues tem informações agora em Brasília. Oi, Basília.
Oi, Tânia. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter as tropas das forças federais no Rio de Janeiro para acompanhar o segundo turno das eleições na capital e em outros municípios fluminenses. O efetivo está na região por causa de uma sequência de eventos públicos e também do aumento da criminalidade. Chegou na Olimpíada, passou pela Paralimpíada e também no primeiro turno das eleições. Agora deve ficar até o dia 30, ainda que em número menor. A decisão do TSE foi tomada agora à noite e vale também para Fortaleza. A cidade não solicitou o reforço de segurança no primeiro turno e aí teve confusão. Agora vão ter tropas federais por lá para acompanhar o segundo turno das eleições. Tânia. Ok, Basília, muito obrigada. Eu tô aqui mostrando para o Pedro Bandeira a mensagem do Vilmar da Mota. Diz que ele é cego total de nascença e se tornou poeta, escritor, após conhecer o trabalho aqui do Pedro Bandeira. E quer saber como nós, escritores e aspirantes a escritores, como eu, diz aqui o Vilmar, podemos promover a literatura, né? Que é isso que você estava dizendo, Querido né? Vilmar, eu queria falar uma coisa para você. Não sei se você leu, mas inclusive existe esse livro já em braille, que é O Grande Desafio. Eu não vou adiantar nada, porque senão os teus colegas vão perder um prazer enorme de descobrir um segredo desse livro, O Grande Desafio. Mas olha, veja, se o Bob Dylan agora ganhou o prêmio Nobel, você vê quantos grandes músicos cegos fizeram letras maravilhosas, como Ray Charles, tantos, eles fizeram letras fabulosas que todos nós amamos e nos ajudou a crescer, nos ajudou a entender melhor nossas emoções, nos emocionou, nos levou às lágrimas. Vilmar, você vai fazer isso pelo povo brasileiro, cara, eu confio na tua força. Imagina aquilo que está dentro de você. Eu quero saber o que está dentro de você. Bota isso pra fora. Nós precisamos muito da tua arte, da tua poesia. É isso, Vilmar. O Grande Desafio é um desses 8 livros que o Pedro Bandeira está lançando todos de uma vez, né? Mas são 8 livros independentes um do outro, mas todos tratando da adolescência, né, Pedro? Fala um pouquinho, porque é muito interessante que você tenha lançado 8 livros de uma vez só. Assim. Pois é. Eu estudo muito o adolescente, essa virada de vida, e nessa virada há uma série de características que eu pude separar e fazer aventuras diferentes em cima de cada característica. Por exemplo, aquela que eu citei da menina que me inventa um namorado e que diz que já beijou um monte e não beijou nada. Então esse deu uma historinha. Mariana, menina e mulher, né? Mariana, menina e mulher. Tem o menino tímido, que todo mundo diz assim, ele é muito quietão, lá no meio da classe. Que será quem ele é? Ele é uma pessoa que um dia vai ter que explodir. Então eu fiz um livro sobre isso, Prova de Fogo. Tem aquele menino que vive de imaginar que ele é o Homem de Ferro, que ele é o Batman, sei lá o quê. Mas um dia, tudo isso que está dentro dele vai ter que explodir como uma ação real de vida. Isso dá uma história também. Tá? Outra coisa, nessa fase da tua vida, você tem aquela turminha, aquela patota, aquela coisa de amigo mais do que irmão. Vocês estão sempre juntos, vocês conversam sobre tudo, fazem confidências um para o outro. Isso deu descanso em paz, meu amor. Então, eu procurei juntar para você ver que como é rica a tua vida. Eu só dei 8 pedacinhos. Fora os outros que você conhece, né? A Marca de uma Lágrima e tal, os caras, etc. Mas como é gostoso tentar entrar dentro da alminha de vocês, descobrir quais são as dúvidas de vocês, quais são os seus sonhos e quais são as esperanças e te apoiar em cada um destes momentos. E um desses 8 livros que o Pedro Bandeira está lançando tem aqui Histórias Apaixonadas, que é sobre o primeiro amor. Ó, que bonitinho. E aí é nessa fase que, na verdade, é até os 13. Então, eu queria saber de você, Pedro, como é que você trata a questão da sensualidade, né? Aí você tem a questão também da moral, dos pais, o que meu filho está lendo, como abordar o sexo, a sensualidade, essa descoberta do amor nessa faixa etária. Tânia, foi bom você ter levantado essa bola, porque se você quer realmente falar com o menino e a menina nessa fase, é uma fase em que há toda uma explosão hormonal.
uma explosão hormonal que psicologicamente a gente não entende. Talvez na tribo de índios não exista isso. Explodiu. Eles fazem amor e se relacionam e têm filhos e pronto. Na nossa sociedade não é bem assim. Isso é tudo envolvido por éticas, por morais, por bloqueios e por, às vezes, liberdades exageradas ou muito contidas. Então eu tenho que estar junto do meu leitor nesse momento. Tá? Então, por isso que eu peguei historinhas sobre o primeiro amor. Então, as crianças, os meninos começam a ficar numa festa. O que é ficar? Você gostou daquele rapazinho? Você quer ficar só? Só? Ou você quer ele inteiro? Talvez você queira mais do que ficar. Você quer permanecer, continuar, pertencer, ser dele, teu, não é? Então, aí eu pego isso. Claro, eu tenho que pegar isso. Eu sei o que está na tua cabeça. Você não quer só dar aquela ficadinha. Aquela ficadinha é meio irresponsável. Você não sabe nem o nome do menino, você quer mais. Você está falando da menina que quer mais? Ou o menino também quer mais? O menino olha aquela menina bonitinha e ele não vai querer só ficar. Ele só quer ficar. E depois eu quero teu telefone, eu quero telefonar amanhã de novo, né? Então, mas você tem, às vezes, um pouco tímido, você fica com medo, você isso, eu levar um fora. Entendeu? E eu preciso tratar disso. Sim, não é? Você sonha, é o menino da minha vida, o homem da minha vida, meu príncipe encantado. Às vezes ele não é tanto. Ele é meio micha, ele tem seus defeitos. E você vai ter que aprender a entendê-lo assim. Não existe o perfeito. Aquele príncipe encantado maravilhoso só no conto de fada. Tá? De repente ele tem mau hálito, né? Até de repente ele não é bom aluno, não é? De repente, sabe, ele tem espinhas. Então você tem que entender, você tem que conquistar o ser humano como o ser humano é. Cheio de defeitos? Não, cheio de características diferentes. Então você não esbarra nessa questão do limite moral, dependendo, você não entra em temas da sexualidade em si. Esse é o caso, eu entro sim. Quem leu a série Drogas, vê que eu dou os meus pitacos de introdução à sexualidade. Marca de uma lágrima? Nossa, outro dia deu um problema. Você que é de Minas talvez lembre disso. Houve pais que acharam um absurdo eu tratar de uma menina na puberdade, ela menstruando, os seios dela crescendo ou não crescendo, ela olhando para o menino, o que é isso? Entendeu? Um absurdo? Deu problemas, houve problemas. Falar em menstruação? Já, um absurdo, minha filha é muito jovenzinha, está em idade de brincar, só que ela tem 13 anos, brincar de quê, né? As meninas menstruam aos 11, isso é bonito, por que você não pode falar? É que o programa não me permite ir muito longe, mas eu tive esse problema, tive uma criação extremamente fechada. Eu era um menino meio sozinho e eu acho que já tinha uns 8 anos ou 7 e uma prima minha começou a crescer muito a barriga dela e eu comecei a gozar que ela tá gorda e tal. E ninguém me explicou a beleza que é uma mulher engravidar. Ninguém me explicou. E fala, menina, deixa pra lá. Como deixa pra lá? Ela tá gorda mesmo e ninguém me deu nenhuma resposta. Meses depois eu tinha um primo. Sabe? Mas ninguém me explicou a maravilha que é o nascimento, que é a concepção, que é a gravidez, sabe? Isso é feito, menstruação, mas nunca. Se eu tivesse tempo eu iria contar. Uma vez eu tinha uns 7 anos, entrei sem querer, eu vi o banheiro aberto e vi panos ensanguentados e minha mãe estava lá dentro. Fiquei desesperado, saiu os gritos, minha mãe está morrendo. E ninguém me explicou nada. Não, menino, sai daí. Não. Eu fui dormir chorando, ninguém me explicou. Como se isso fosse o quê? Mal? Mas, gente, vamos mudar essa cabeça. Por isso eu ponho nos meus livros. Isso tem atração, porque se eu não puser, meu livro não fará nenhum sucesso, não agradará. Porque não vai falar das questões que eles mais estão vivendo, importantes, né? Dentro de mim. Se o meu leitor não encontrar isso dentro do livro, ele não vai me aceitar. E a diversidade, Pedro? Como ele encontra, ele aceita. E a diversidade também é um tema tabu, né? Estamos tratando aqui, quando a gente fala de atração, estamos partindo do pressuposto que estamos falando das relações hétero. Mas as outras relações também... Veja,
eu vou na psicologia, como eu estudo psicologia do adolescente, eu vou até os 13, 14 anos. Realmente não dá para eu tratar ainda de minorias. Eu tento tratar daquilo que não são minorias. Então, diversidades de cor de pele, diversidades econômicas, tá? Mas ainda não dá para você chegar, inclusive porque nessa idade você ainda não se decidiu totalmente enquanto a sexualidade. Há experiências homo e hétero, já há experiências, e você não sabe se isso vai ou não. Às vezes você olha e você sabe que vai. Eu como professor sabia, claro que vai. Mas ainda não é o momento de você debater abertamente isso. Claro que você dá a abertura para que o professor possa trabalhar isso, mas o ideal é que seja trabalhado em casa. Que seja trabalhado em casa, porque a diversidade não é só o problema do homossexualismo. Às vezes o menino é gago e ele recebe um bullying desgraçado, ou a menina tem um problema de obesidade, ela é deixada de lado, entendeu? Dão-lhe apelidos, a humilham, trabalham. A gente tem que trabalhar com a autoestima da criança, seja ela o que for. Muito baixinha, muito alta, muito magra, muito gorda, gaga ou homossexual, ela precisa de apoio, sabe? Mas a gente não apoia, a gente quer que todos sejam iguais, sabe? Veja você, o que é a nossa sociedade? A nossa sociedade é feita por homens, logo a mulher é desprezada. É feita por brancos e logo todas as outras raças são desprezadas. Que esse homem é geralmente hétero, então todas as outras opções sexuais são desprezadas. Entende, gente? Não dá. Não é assim o mundo. O mundo não é feito de Brad Pitt da vida. Tá? Nós queremos que todo mundo é Brad Pitt ou Angelina Jolie. Se não for, é ruim. Eu me lembro, me dá só mais um segundo. Eu me lembro, uma carta logo no começo da Marca de uma Lágrima, de uma menina de Brasília, que ela me escreveu assim: não, Pedro, sabe, gostei muito do seu livro, mas eu tenho uma bronca para lhe dizer. Sabe, eu sou negra. E por que a Isabel da Marca de uma Lágrima não é negra? Porque eu nunca vejo negro nos livros. Falei, meu amor, de que cor é a minha personagem? Ela é uma menina. Ela pode ser japonesa, preta, azul, verde. Não está definida. Você não conseguiu ver numa protagonista um negro, porque ela não está acostumada nisso. Quer dizer, que dor que me deu. Essa menina, eu gostaria de tê-la acompanhado, como acompanhei muitas outras. Mas eu vi a autoestima dela lá embaixo, ela lê um livro, a menina é branca, mas eu não deixo. Não deixo desenhar meus personagens juvenis. Se você for notar, eles não aparecem. Porque eu quero que ele se veja lá. Que o menino, como esse menino ele é preto, como ele é, não sei, ele é do jeito que você quer que seja. Porque o leitor é um autor na hora que lê o livro. Porque ele se espelha, ele abre o livro, aquilo é um espelho. Olha eu aqui, estou sendo respeitado, sou negro, sou homossexual, sou baixinho, sou gordo. Sabe, nessa idade ninguém se acha bonito. Ninguém se acha bonito. É verdade. Todo mundo acha, sempre a colega mais bonita aqui, não é? Porque a autoestima está sendo construída. E nós, os escritores, temos que apoiar esse momento dessa autoconstrução. Por isso que eu falei no começo, você tem que dar certo. Que seja você quem for, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é linda, você é lindo, você é rico e você é poderoso. Pedro Bandeira, você é maravilhoso. Amei a entrevista, amei mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigado a você pela oportunidade. Muito bacana. O escritor Pedro Bandeira, o escritor de literatura juvenil que mais vende no Brasil e já escreveu para jovens adolescentes de várias gerações. Está lançando agora 8 livros de uma vez pela Editora Moderna, tratando, claro, de aspectos da adolescência, mas são romances, óbvio, são histórias, são aventuras e tal, mas sempre tratando de algum aspecto da adolescência. Bem bacana. Obrigada, viu, Pedro? Obrigado a você. Muito bacana. Obrigada também aos ouvintes que participaram. Vamos ao Repórter CBN?